Olá, Irmandade Literária, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Quero agradecer aqui, gente, mais uma vez aos novos inscritos aqui do canal, tá? Neste exato momento eu estou com 453 inscritos, 453 inscritos. Muito obrigado mesmo. Um pequeno recado. Quando o canal chegar aos 500 inscritos, eu vou estar sorteando só para quem é inscrito aqui no canal, tá bom? Esse livro aqui, embaladinho, novinho, tá? Do Cordy McCarthy, Stella Maris, tá certo? Se você não sabe quem é esse escritor, ele é um escritor americano, ele é muito conhecido pelos seus livros que ele escreveu, Meridiano de Sangue, e também um dos livros dele virou filme, né? Passou para filme, na interpretação de filme. Acho que já viu aquele filme, né? Onde os fracos não têm vez. Na verdade, o nome verdadeiro do livro chama-se Onde os Velhos Não Têm Vez. No cinema, né? Eles dão aquela mudada de título, quando a gente colocar Onde os Fracos Não Têm Vez. Mas é do mesmo escritor, tá? A literatura dele é forte, tensa, ali, para quem tem sangue frio. Vamos lá. E agora a gente vai começar a falar sobre a 11ª lei do Robert Greene, né? As 48 leis do poder, as 48 leis do poder. Nós vamos falar agora sobre o 11º capítulo, tá? Que se chama Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Julgamento. Para manter a sua independência, você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais depende de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependem de você para serem felizes e prósperos. Felizes e prósperos. E você não terá nada que temer. Não ensino bastante a ponto de poder se virar sem você. Então, é igual que eu falo para vocês, já disse aqui nos... Ah, meu Deus, que mono. Molhou meu negócio aqui. É que eu falo para vocês aqui, já falei nos outros capítulos, que eu recomendo muito forte este livro, a leitura deste livro, mas eu não aconselho a vocês a praticarem, a fazer isso aqui para subir na vida. Isso aqui você vai ver demais no mundo corporativo, CLT, pessoas que querem subir na mão pequena, na puxação de tapete. Eu acho que isso aqui vai te dar um desbloqueio, como deu no meu, como está dando no meu cérebro, né? Você vai ver muito isso aqui em CLT, e o mais interessante, em algum momento da sua vida, que já passou, quem sabe pode estar acontecendo, né? Você vai, ao ler esse livro, você vai se lembrar de várias situações. Não significa que as pessoas leram esse livro para fazer isso. Significa que, em querendo ou não, por mais que isso me doa dizer isso, esse livro, em certos pontos, ele tem razão naquilo que fala, né? Então vamos lá. Aqui tem várias histórias interessantes aqui, e eu vou começar aqui sobre um conto de Tolstói, que chama-se Dois Cavalos, né? Aqui conta nesse conto de Tolstói que dois homens estavam levando uma carga muito pesada na carroça com 2 cavalos. E o cavalo da frente, ele era um cavalo mais bem disposto, né? É um cavalo assim enfim, mais disposto, mais forte e tal. E tem um outro também que é até mais forte, mas é muito preguiçoso, relapso, que gosta de empurrar para os outros, pro da frente, né? Aí os donos do cavalo, vendo que o da frente estava pegando muito mais peso, estava correndo muito mais do que o de trás, eles transferiram o peso do de trás e jogou pro da frente, né? E aí o cavalo de trás falou assim: olha, a labuta é sua, o peso está todo com você, achando que foi esperto, que foi ligeiro. E no final da história, um dos donos do cavalo, né, comentando entre si, falou assim: ah, para que a gente vai ter 2 cavalos, né? Sendo que o da frente dá conta de fazer isso tudo sozinho, e esse de trás é preguiçoso, não vou fazer nada. Aí ele mandou, aí que ele escreve, ó: é melhor dar toda a comida para o que quiser e cortar a garganta do outro. Pelo menos tenho menos aproveito no couro. Então o que fez? Aquele que era mais trabalhador, que era preguiçoso, deu comida para ele e continuou vivo. O outro, que era preguiçoso, cortou a garganta dele e aproveitou o couro dele. Então, aqui fala que todo
toda sua atitude errada gera uma consequência. Tem uma coisa mais interessante aqui também, essa aqui eu vou colocar mais para frente, que é do Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, gente, eu acredito que ele foi um dos primeiros precursores líderes da Alemanha, que até então não chamava-se Alemanha, chamava-se Prússia, né? Ele não tinha um poder de um chanceler como o imperador tinha naquela época, tá? E ele tinha muitos inimigos, a intenção dele é fazer uma Alemanha mais forte, mais próspera. E naquela época a Alemanha tinha dois homens, de acordo aqui com o Robert Greene, dois imperadores, chamam-se Frederico e Guilherme, seu irmão. Frederico ficou um bom tempo no poder, e Guilherme, depois que ele morreu, Guilherme subiu o seu trono. Que passa de geração. Só que aconteceu, tanto esses reis aqui, imperadores e Bismarcks, eles tinham ali certos inimigos, e muitos desses inimigos não respeitavam ali o rei. Porque ele era fraco, não tinha uma voz de autoridade, não sabia resolver as coisas, sempre ficava perguntando uma, duas, três vezes, não conseguia resolver nada coisa sozinho, né? Bismarck, percebendo a fraqueza dos imperadores e querendo chegar mais perto do poder, só que a intenção de Bismarck aqui é interessante. Qual que era? A intenção dele era se influenciar no poder, mas não tomar o trono dos imperadores. Muito pelo contrário. Ele queria ficar lá em segundo plano, mas fazer do rei esse tipo de uma marionete, entendeu? Conseguir manipular o rei, mostrar que ele é necessário e, enfim, conseguir tudo que ele quer. Então o que ele fez? Ele conseguiu finalmente entrar no poder ali. Ele conseguiu, de todos os seus amanhos, com o seu diálogo, com o seu discurso, com a sua política, se influenciar. Então, toda vez que tanto Frederico quanto Guilherme tinha algum problema com o povo, ou com os ministros, ou ele tinha o seu poder ali. E ele foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão poderoso, que ele começou a ser influente ali entre a população e outras pessoas. E aí, o que aconteceu? Mas era Bismarck realmente quem tinha alcançado o ápice do poder. Com o braço direito do imperador, chanceler imperial e cavaleiro armado, ele movia todas as alavancas. Então, ele conseguiu se chegar numa liderança, no poder, se influenciando tanto de Guilherme e tanto de Frederico. Por quê? Porque ele se mostrou necessário. Porque o rei não tinha competência, não tinha experiência de saber mexer com... Tem política, gente, você tem que saber se mexer os dados ali, com quem é seu amigo, quem não é, quem você pode contar. E os imperadores da época não tinham como fazer isso. E aí o mais interessante, que neste capítulo, Robert Greene fala o seguinte, que toda vez que o Bismarck tinha um problema, tanto com o Frederico, na época do seu império, com o Guilherme, ele discutia, você não está gostando dos meus trabalhos? Então eu vou embora. Então gerava uma condição. E os imperadores não tinham coragem de demiti-lo, de mandar ele embora. Por quê? Porque é o cara que salvaria o seu reinado, o seu trono. Ele acabava cedendo e Bismarck ficava lá. Então, é isso. Quando uma pessoa é fraca, não tem competência de resolver suas coisas, né, é isso que ele fala. Se aproveite da fraqueza das pessoas para você adquirir poder. Né? Tem uma parte aqui. Tá. E aí também tem uma parte muito interessante, que isso aqui eu não sabia. Olha só. Que era então o imperador da França, né? O Luís XI imperador, né? Que reinou a França de 1423 a 1483. Este homem ele era muito ligado à astrologia e ele acreditava essas coisas e tal. E naquela época tinha um astrólogo lá muito muito influente ali. E esse astrólogo disse que uma certa mulher ia morrer em 8 dias. E aconteceu que essa mulher realmente ela morreu em 8 dias. E o Luís, né, 11º imperador, ficou com medo. Esse cara é muito influente, ele pode acabar com o meu reinado. Ou ele achou também que esse astrólogo matou essa mulher para que sua profecia, com muitas aspas, daria certo e tal. O que ele fez? Ele mandou chamar esse astrólogo. E aí esse astrólogo vai ver até o castelo dele. E aí que ele combinou com seus criados que, tipo, na hora que ele chegasse, eu estava na parte bem alta do castelo,
e na hora que ele subisse todas as escadas, até chegasse, antes dele chegar até lá o meu trono, onde eu estava, onde eu vou estar esperando por ele, vocês pegam ele e jogam ele pela janela. E a janela e a altura do castelo era de 100 metros de altura, então ia matar ele. Só que ele fez uma coisa diferente, que ele ia dar um sinal, na hora que estivesse pé do trono, para eles jogarem lá. Só que ele fez diferente. Ele não deu sinal para os seus criados. O que ele fez? Ele chegou perto desse astrólogo e falou assim, você que sabe de tudo, fala para mim, quanto tempo que você tem de vida? Né? O Henrique não, o Luiz, perguntando pro astrólogo, né? Quanto tempo que ele mesmo, astrólogo, tinha de vida. Ele disse, morrerei em 3 dias antes de vossa majestade. Olha só, ele disse, né, o astrólogo, que ia morrer 3 dias antes do rei. Aí o rei, né, ficou ali compassivo, acreditou na palavra dele e não fez o sinal. E esse astrólogo foi o braço direito desse Luís da França. Por muitos aí, e o mais aí que tá, não matou, ele ficou influente no império, deu para ele todos os médicos, né, porque ele conquistou ali, na sua lábia com o imperador, que ele ia morrer 3 dias antes do rei. Só que na verdade não aconteceu isso. O que aconteceu é que ele morreu muitos anos depois do imperador Luís, entendeu? Então, o que aconteceu? Ele usou a sua artimanha da mentira, né? Usou a sua lábia, né? Porque todo mundo acreditava nele, que ele era um cara, um astrólogo de sucesso, e ele não morreu, né? E então o que aconteceu? Primeiramente, ele juntou o útil ao agradável. Ele já sabia que o rei gostava de astrologia, que ele acreditava nessas coisas, né? Sabia que ao mesmo tempo o rei não confiava muito nele. Então eu vou fazer isso necessário, né? Eu não vou querer tomar o trono do rei, mas eu vou querer ser fluente do rei, eu vou ser o conselheiro dele, papapá. E foi o que aconteceu, entendeu? Então ele se fez, viu que o rei dependia dele, conquistou ele na palavra, o rei não matou ele, e ele morreu bem antes, bem depois do que o próprio imperador da França. Tem uma história aqui também de Michelangelo. Todo mundo sabe que Michelangelo foi um grande artista, grande pintor, tal. E ele tinha ali vamos colocar ele como um protetor, ali um tutor, que era o Papa Júlio II. Só que eles estavam ali tendo uma certa desavença, como ia fazer uma certa tipo de obra de arte ali e tal. Só que Michelangelo, como eles ficavam muito brigando, Michelangelo sabe, eu não preciso desse Papa, eu posso arrumar um outro protetor, posso ter é como se fosse um patrocinador, digamos assim. Só que o interessante é o seguinte, quando você sabe do seu talento, quando você sabe do que você é capaz de fazer, nada te impede, você não tem nada a temer, né? E aí tem uma parte interessante que fala assim, bom, o próprio Papa reconheceu que pode existir vários patrônomos, né, que poderia existir vários patrônomos para ajudar Michelangelo, mas não existiria tantos Michelangelo, ou talvez só um Michelangelo, como sempre existiu. Então essa é a diferença. Michelangelo, tá, eu não quero, eu posso me segurar, não estou nem aí. Né? Eu sei que eu sou Michelangelo, né? Eu sou um grande artista, tal. Ele não quer que eu faça mais as obras, eu dou meu jeito. Só que aconteceu, vamos descobrir aqui. Durante o Renascimento, a maior dificuldade para um sucessor pintor era encontrar um patrônomo certo. Ninguém melhor do que Michelangelo sabia disso. Seu patrônomo foi o Papa Júlio II. Mas os dois discutiram sobre a construção do túmulo de mármore do Papa. E Michelangelo deixou Roma desgostoso. O Papa, para o espanto das pessoas que giraram em redor do Papa, não só ele despediu o artista, como também foi atrás dele no seu jeito arrogante. Ele implorou que ficasse. Michelangelo sabia que poderia encontrar outro patrônomo, mas ele jamais encontraria um Michelangelo como ele. Entendeu? Então, os dois discutiam ali sobre sobre túmulo, sobre aquele negócio, né? É o cara que faz a obra, mas o cara quer dar os pitacos dele, né? Enfim, e aí acabou que Michelangelo ficou, ele teve que ceder, né? Saber que se ele, Michelangelo, arrumasse um outro patrono, ele ia perder o seu principal artista da época. Desculpa. Tem um outro caso aqui também, falar sobre Hollywood, né? Existia ali o presidente da Columbia Pictures. O nome do cara chamava-se Harry Conte.
Esse cara era o chefão ali da Colômbia e tal, e descobriram ali, e tá no começo da década de 50, na plena Guerra Fria e tal, e descobriu ali que um roteirista chamado John Howard Lanson era apontado como roteirista comunista. E naquela época, né, os Estados Unidos, em todo lugar, estavam ali as caixas bruxas aos comunistas. E disse que esse roteirista ali, que fazia parte da Colômbia, ele era comunista. E esse dono da presidente da Columbia Pictures, disse que ele era republicano, era amante, tipo assim, tinha como ídolo o Mussolini, né? Benito Mussolini e tal. E qualquer pessoa que tinha uma desavença com ele chamava de bastardo comunista. E ele descobriu que esse roteirista, ele era comunista e tal. E todo mundo ficou na cola dele para que mandasse o roteirista embora. Só que, né? Eu faço as coisas até onde me convém. Eu faço as coisas até onde o dinheiro não vai pesar no meu bolso. Como esse roteirista era muito fluente, era muito talentoso, ele escrevia para uns grandes atores da época e que dava muito bilheteria para a Colômbia. Então, se ele mandasse esse roteirista embora, o grande astro da época, né, poderia também ir para outro estúdio, ele perderia bilheteria, ele poderia entrar na falência, que está aqui, ó. Ele manteve porque escrevia papéis para Bogart. Bogart era um astro da Colômbia. E Conks se manteve com Lerson, e se mantesse com Lerson, arruinaria um relacionamento muito lucrativo, que valia do terrível que valia mais do que o terrível publicidade que seu desafio à omissão gerou. Então, o que ele fez aqui? Ele o manteve porque escreveria papéis para Bogart. Bogart, como eu disse, ele era um astro da Colômbia, né? E esse astro da Colômbia, ele dava muitos lucros, era um grande ator da época, dava muitos lucros. Então, se ele mandasse esse roteirista comunista embora, né? Então, assim, ó, política, negócios à parte. Então, assim, ele não estava nem aí se o cara era comunista ou não, o que ele fazia, deixa de fazer. Ele ia mandar um cara embora que dava dinheiro para ele. Ele sabia que esse roteirista era necessário. Ele sabia, se ele mandasse ele, o seu estúdio ia cair. Né? Ele podia arruinar o seu estúdio. Então, foi o que deu. Esse roteirista, ele sabia do seu talento. Ele sabia se necessário. Né? Se mandasse ele embora, outro estúdio ia contratar ele. Então, ele se aproveitou da situação. E até então ninguém mandou ele embora. E por mais que o próprio dono da Colômbia era de direita, né? Que até então aqui fala que ele era um republicano e reacionário, né? Tinha pensamentos políticos totalmente diferentes. Mas eu disse, política, negócios à parte. Ele ia mandar o roteirista porque ele era comunista embora? Não ia fazer isso, ele era louco. E acabou que ele ficou lá, etc. Tem também aqui, esse aqui é um personagem, ele é considerado como um grande diplomata. A esquerda não gosta muito dele porque fala que ele ajudou muitas ditaduras, mas a esquerda fazendo uma crítica, seja certo, é uma piada, né? Vamos falar aqui, né? Vamos falar ali de Putin, da Coreia do Norte, a Coreia da China, né? Entre outros estados, mas eu acho de direito de falar do nazismo. Não que o nazismo, né, é perfeito e santo, muito pelo contrário, são assassinos e genocidas, mas eu não vou querer mudar a pauta dessa resenha aqui não, mas comunista falando mal de extrema direita chega a ser até uma piada. Mas enfim, aqui está falando sobre Harry Kissinger. Esse cara, ele é muito influente, tem um livro dele da Amazon, tá? Ele é um grande popular, ele deu conselho para vários presidentes. Inclusive, no seu último que ele deu foi para o Barack Obama. Ele morreu ano passado, com 100 anos de idade. Inclusive, ele era muito chegado da China. E ele ajudou muito, na época, o presidente dos Estados Unidos, o Nixon. Só que o Nixon, eles tinham uma certa desavença, o Nixon queria fazer alguma coisa, o que ele direcionava para o Nixon fazer era outra. Mas, né, graças a ele, o Nixon ficou ali, acho que dois mandatos. Ó, Harry Kissinger conseguiu sobreviver às muitas sangrias da Casa Branca de Nixon. Não porque fosse o melhor diplomata para o presidente poderia encontrar.
havia outros ótimos negociadores, nem porque os dois se dissesse bem. Eles não se davam, nem compartilhavam as mesmas crenças e política. Kinsinger sobreviveu porque estava arraigado em tantas áreas da estrutura política que seu afastamento representava o caos. Então é isso. Então ele sabia da sua influência, ele sabia do seu poder, ele sabia da sua inteligência, ele sabia se necessário. Ele sabia que se o Nixon mandasse ele embora, ele estava perdido. Entendeu? Então, essa é a pauta aqui do livro. Faça-se necessário. Faça as pessoas dependerem de você. Né? Eu achei isso um pouco arriscado. Mas, enfim. Uma frase que todo mundo que conhece, que é de Maquiavel, né? Maquiavel, é melhor ser temido do que ser amado. Né? Tem uma parte que é interessante também. Aí ele fala aqui sobre o inverso, que é o perigoso também se você achar... também eu vou colocar muito necessário, também fazer coisas, né? Enfim, você pode criar muitos inimigos. Inverso, o lado negativo de fazer os outros dependerem de você é que, de certa forma, fica dependente deles. Tanto eles de você e você deles, né? Porque você vai ter que fazer tudo para eles. Mas não aceita isso, mas não aceitar isso significa livrar-se dos seus superiores, ficar sozinho, sem depender de ninguém. Esse é o impulso monopolista de um J.P. Morgan ou de John Rockefeller. Eliminar toda a concorrência e ficar no controle total. Se você pode encurralar o mercado, melhor. Toda independência tem seu preço. Você é forçado a se isolar, os monopólios com frequência se voltam para dentro e se destroem pela pressão interna. Eles também despertam fortes ressentimentos, fazendo inimigos se unirem contra eles. Então, ele dá um exemplo aqui de Rockefeller, né? Por exemplo, quando as empresas eram de mercado, ou qualquer coisa, né? Ou de bancos, em que eles querem comprar todos os bancos para ter monopólio de tudo, para ter só um preço. Isso cria você está criando um só preço, está criando um só mercado. Cria que todas as pessoas vão ter que comprar com você, vão depender de você. Isso vai gerando ódio, porque você vai querer colocar os preços que você quer, você vai ter, achar que as pessoas têm que se curvar aos seus direitos, aos seus mimos, mas isso vai te custar um ressentimento, um ódio, e você vai pagar caro por isso. Então, o mais interessante é que nesse livro que fala o quê? Tá? Ele dá os prós e dá os contras. Tá? Manipule as pessoas, ensine até um certo ponto para sempre elas poderem depender de você, para sempre ter perto de você. O mais interessante que eu achei aqui foi do Bismarck. Porque o Bismarck, ele tinha seus inimigos. Ele queria tirar os seus inimigos de holofote. Só que como ele não tinha nenhum poder, ele foi para o lado dos imperadores. E ele observou que os imperadores da Alemanha na época ali eram muito fracos. Não tinha autoridade nenhuma, só tinha nome e trono. Então ele se influenciou, ajudou até que ele conseguiu um certo poder e conseguiu se livrar. Mas em momento nenhum ele quis destronar, tirar os superiores deles do poder. Muito pelo contrário, ficaria em segundo plano e estaria manipulando que sem pedir conselhos dele. Entendeu? É que eu falo, eu digo várias vezes aqui, porque assim, ó, leia este livro. Leia este livro, mas eu não aconselho que você faça isso, porque é por sua conta e risco. Tem uma parte aqui também que eu não contei, que eu acho. Esse aqui que eu falo. Você tem que tomar cuidado também quando você acha que você é único e insubstituível, porque as pessoas que você ajudou podem te matar. Aqui na página 129. O conde de Garnagola, entre todos, foi um dos mais valentes e bem-sucedidos. Em 1442, ele estava a serviço da cidade Veneza, há muito tempo em guerra com Florença, quando de repente recebeu um chamado de Veneza, favorito do povo. Ele foi recebido com todas as honras e esplendores. Naquela noite, ele foi jantar com o Doge, em pessoa, no Palácio Ducal. A caminho do palácio, entretanto, ele notou que o guarda o conduzia por um caminho diferente do costume. Ao cruzar a famosa ponte dos suspiros, ele percebeu para onde estava indo, para a masmorra. Ele foi condenado sob uma
acusação falsa, e no dia seguinte, na Praça de São Marco, diante de uma multidão horrorizada, que não conseguia entender como seu destino havia mudado tão radicalmente. Ele foi degolado. Então aqui no Conde, conta esse conde que era, né, Veneza, inclusive isso aqui na época de Dante, tá? Florença e Veneza viviam uma guerra, né, enfim, tanto religiosa quanto política e tal. Existiu um Dante até fugiu, não sei se foi, ele saiu de Florença, saiu de Veneza, foi para Florença, uma coisa assim, tentar até brigar pelo corpo dele, mas não aceitaram. Foi nessa época que ele escreveu na Divina Comédia, etc e tal. Então esse cara, ele ajudou tanto as pessoas, tanto na época, né, ele foi convocado para ajudar nessa guerra, na saída da cidade, e aí, ele pensando, ele voltando da guerra, né, daquele problema, depois de ter ajudado a cidade sobre da guerra, que ele se tem honraria e tal, inventaram para ele uma acusação falsa, ele era muito querido pela multidão, né, e quando inventaram uma acusação falsa para ele, ele foi degolado. O que significa? Que infelizmente, para algumas pessoas, somos número. Quando você não tem mais utilidades para ela, elas te degolam, elas te matam, tentam matar a sua reputação, tentam puxar seu tapete de outras maneiras, tentam inventar coisa que não existiu, porque você já fez para ela o que ela queria. Você não tem mais utilidade para ela. Então tem esse ponto aqui também, entendeu? Depois de tudo que ele fez, né, para essa cidade, né, claro que não foi pela população, foi para a liderança ali da época, ele foi degolado. Né? Tem outra parte aqui também, deixa eu ver se é da mesma história. Aqui, ó, no mesmo capítulo aqui, ó. Certa vez, na Cidade Média, um soldado mercenário, cujo nome não foi registrado, salvou a cidade de Siena de um agressor estrangeiro. Como os bons cidadãos de Siena, iria recompensá-lo. Não há dinheiro ou homenagem que pague a liberdade. Os cidadãos pensaram em fazer o mercenário o senhor da cidade. Mas até isso eles decidiram que não bastava. Finalmente, um deles tomou a palavra na assembleia reunida para debater a questão. E disse: vamos matá-lo e depois adoramos como nosso santo patrônomo. E assim o fizeram. Praticamente uma coisa da história anterior, né? Tipo, aqui não fala o nome desse mercenário, ele salvou a cidade de Siena, então ele era um mercenário e tal. As pessoas, em vez de honrá-lo, sei lá, dar uma medalha, sei lá, dar uma casa para ele, enfim, um dinheiro, né, recompensá-lo de outras maneiras pelo que ele fez. Enfim, estou dando exemplos aqui. Eles, em vez disso, não, sabe o que a gente vai fazer? Não vamos gastar dinheiro com ele, não vou dar nada. Vamos matar ele. Aí a gente depois faz tipo um patrão, fazer como um santo, entendeu? Para lembrar que nós somos gratos. Essa é a maneira de matar, de agradecer, né? A gratidão. Vamos matar ele. Matando ele, nós estaria dando para ele a nossa gratidão, o nosso amor. Pô, nem Brutus e Judas Iscariotes foi tão traíra como esses. Então, isso aqui é dizer que para mim tem duas questões aqui. A primeira, que quando as pessoas, você não será mais necessário para algumas pessoas, elas vão te descartar. Nesse caso aqui, te decolar ou te matar de todas maneiras, sua reputação de alguma maneira, porque você não se faz mais necessário para elas, né? Ela conseguiu o que ela queria. Segundo, aqui no caso, você tem já ser um pouquinho mais esperto, quando você entender que pessoas abaixo de você ou acima de você têm uma certa fraqueza, não tem uma certa atitude, mas tem uma certa influência, você tentar ficar do lado delas e conseguir o seu poder planejado para poder manipular e alcançar o seu poder, e é claro, se passar como vítima, como coitado, que sempre tem isso, e você, perdão, agalgar o lugar que você cai. Mas tem um pró também, né? Quando você fazer as pessoas ser totalmente dependentes de você, você também vai ser dependente dela, porque elas vão ter que ir até você para pedir sua ajuda. Vai criar também um certo ressentimento, uma certa raiva, porque você também não está deixando a pessoa evoluir, crescer. Né? Quando você, eu dei exemplo aqui de bancos, quando os bancos querem comprar todos
né, os seus concorrentes para ter um só preço, um só juros. Você vai criando também uma animosidade, uma raiva, uma ira, um ressentimento das pessoas. Há um preço que se pagar. Então, o mais interessante aqui, eu acho que essa primeira vez que você está aqui, ele fala do que você deveria fazer para você conseguir o seu poder, mas ele dá o reverso. Ó, você pode fazer isso, é para sua conta e risco, mas isso aqui também vai acontecer com você. Então, toma muito cuidado, né? Assim, gente, é um livro interessante. Com todas as suas controvérsias, com nada politicamente correto, mas eu digo, infelizmente, tem pessoas que agem assim. Infelizmente, tem pessoas que têm esse caminho. Infelizmente, tem pessoas que gostam de fazer essas coisas. Mas fazer o quê? Né? A gente não tem como, né? Saber o que é o caráter da pessoa, da conduta da pessoa, né? Dos pensamentos da pessoa, das atitudes das pessoas. Cada um faz o que acha que lhe convém, né? Não estou sendo aqui tradicionalista, ou puritano, ou conservador de forma alguma. Tem pessoas que gostam de subir na vida pelas próprias pernas. Tem pessoas que gostam de subir fazendo essas coisas, essa puxação de tapete, essas queimas de reputação, essas omissões, né? Por exemplo, vamos pegar aquele caso do cineasta da Columbia Pictures. Vamos supor que esse roteirista, né, que era conhecido, ele fosse um espião russo ou chinês, quem for. Será que se os Estados Unidos falassem, olha, esse cara tem que ser preso, porque ele é roteirista, só que ele está colocando o Estado em perigo. Estou dando uma suposição, tá, gente? Será que ele deixaria lá? Será que ele denunciaria? Sendo que o cara estaria dinheiro para ele? Entendeu? Ele passou ali um paninho de pano. Não tô falando que o cara é espião. Uma passadinha de pano. Sabia quem era o cara. Ele poderia ser um espião. Ele estaria lá contratando um espião que poderia destruir o seu país, né? Poderia armando alguma coisa. Então é isso que eu falo. A omissão, gente, é uma das coisas que eu mais bato em cima. Quando uma pessoa está fazendo uma coisa de errado, observe os seus superiores. Observe quem as pessoas estão lhe vendo. Porque geralmente eles sabem tudo. É bobeira você achar que fulano está vendo, que fulano está sendo manipulado, que fulano... Não, mentira. Todos eles sabem. Por que não fazem? É o caso aqui do presidente da Columbia, porque sai do bolso dele. Ele sabia que se ele demitisse aquele roteirista, um outro estúdio ia contratar ele. Ele perderia um bom roteirista, e ele poderia até perder um ator, que esse roteirista fazia filmes para esse ator, que dava dinheiro para o estúdio dele. Né? Política, negócios à parte. Né? Então, tô me lixando. Então, assim, muitas pessoas estão se lixando, porque quando ela vê que está no bolso dela, que se dane o caráter, que se dane a boa índole. Não que eu concorde com isso. Que se dane o caráter, a boa índole, que deixa fazer. Não, para eles o que vale é o dinheiro, é o S, né, riscado 2 vezes, é o cifrão. Né? Famoso capitalismo selvagem. Né? Mas, enfim, cada um sabe com as penas que andam, da maneira que segue a vida, entendeu? É um livro pesado no sentido que você está mexendo com caráter, com personalidade, se é que alguma pessoa teve caráter e personalidade. Mexendo com pessoas que não tem absolutamente nada a perder, que vão passar por cima mesmo a toda a direita e não querem nem saber, porque o dinheiro, né, são pessoas dominadas pelo dinheiro, pelo poder, pela ganância, né, pela inveja, pela cobiça, são promíscuas, né, pelo dinheiro. O dinheiro está em primeiro lugar na vida delas. Tudo bem que a gente tem que pagar nossos boletos, nossas contas, mas você tirar, né, de uma boca para outra, né, um tampo-buraco para outro, eu vivo numa selva, beleza, você vive, você é animal, eu não, né? Se você é um animal, então você tem que ir pra selva, vai pra África, lá tá cheio de animal, né? É isso, gente. O que eu mais bato aqui, que aqui você pode reparar, que quando ele fala isso, né? Por exemplo, os imperadores lá do Bismarck, né? Ele sabia que eles não tinham nenhuma influência, ele sabia que eles eram fracos. E poderia ver que o Bismarck ali, também, mais que a discordância que ele tinha, ele sabia que se arrumasse uma confusãozinha com ele, uma bateção de boca, ele ia embora. E ele poderia ser deposto, possível algum golpe, ele aguentou quietinho, calado. Se ele tivesse o poder e influência, não passar por isso. Né? Mesma coisa do Michelangelo com o Papa, né? O Michelangelo sabia quem ele era, o artista que ele era, o talento que ele era. Se o Papa mandasse ele embora, ele tinha outro lugar para ele se virar, ele conhecia seu talento, ele é reconhecido do lugar, ele sabia da sua influência, né?
Tem uma frase, eu já disse no vídeo anterior, da Elis Regina, da grande cantora. Todo mundo tem um discorde, todo mundo concorda que ela foi uma grande cantora, mas diz que nos bastidores era uma personalidade meio forte, fazia umas coisinhas assim meio, enfim. Na última entrevista dela ia morrer, né, falava para ela assim, né, que ela falava que a vida é um grande teatro, né, e que todo mundo tem ali um coringa debaixo da manga, sempre preparado para dar sua canastra, fazer sua canastra, né, para poder, né, fazer a sua coisinha ali para você poder ganhar. Todo mundo tinha o seu poder guardadinho no momento certo, fazer o canastra. Nós vimos um grande teatro, uma grande falsidade, uma grande hipocrisia. Em um certo ponto eu concordo com ela. Porque o que eu mais acho, na minha opinião, são os conservadores, né? São as pessoas que geralmente são os hipócritas, são mais hipócritas, aqueles que apontam o dedo, são os que mais fazem errado e se acham-se santo, donos da verdade, né? Bom, gente, é isso. Eu já falei muito desse, já passei já 35 minutos, muita coisa. É que o livro vai te dando as ideias, vai falando, vai saindo muita coisa. Eu deixei umas coisinhas aqui para trás ainda. Mas eu já falei bastante já. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Peço mais uma vez, gente, eu quero agradecer aos 453 inscritos aqui do canal, o seu joinha, o seu comentário aqui embaixo, a sua inscrição, ajuda o canal a crescer, ele cresce aqui na plataforma, a plataforma divulga o meu conteúdo, outras pessoas vão ter acesso ao meu conteúdo. Então, essas coisas que você fazendo aqui, a sua inscrição, o seu joinha e o seu comentário, fazem eu crescer aqui na plataforma, tá bom? Quero agradecer demais novos inscritos, muito obrigado mesmo para as pessoas que estão interagindo aqui no canal. Tá certo? Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.